Boa noite, estamos aqui ao vivo na nossa live 7, a última live da série Empreender com Propósito. Hoje vamos falar sobre liderança e vamos receber mais uma convidada especial para falar sobre esse assunto. Já tem gente chegando aqui, boa noite. Condomínio, não consegui entender. Daqui a pouco a nossa convidada chega aqui para a gente bater um papo sobre liderança, que é um dos temas que compõe essa jornada da mulher empreendedora, né, gente? Nessa sexta-feira vamos estar discutindo sobre esse tema. Nossa última live da série Empreender com Propósito, a gente começou desde julho e estamos encerrando agora nessa última semana de agosto. Vai ser demais. Mas em breve a gente vai estar fazendo outras lives. Deixa eu só colocar aqui meu filtro. O Rosiana já entrou. Já vou adicionar você aqui, Rose. Deixa eu só fixar o tema de hoje da nossa última live, a live 7. E para fechar com chave de ouro, a gente vai receber a Rosiana Faneco. Ela que é uma das líderes do Grupo Mulheres do Brasil, Núcleo Recife, é diretora da Rede BR Cidades Inteligentes e Humanas, líder da RGE, conselheira do Porto Social e da Júnior Achievement Pernambuco. Ela também é embaixadora da ACD e a Rose ela tem aí uma experiência, uma bagagem enorme voltada à liderança. Deixa eu já colocá-la aqui. Só aguardando a Rose entrar. Seja bem-vinda, Jaque. Oi, Dani. Oi, Rose, boa noite. Boa noite, prazer estar aqui com você. Muito obrigada aí pelo convite, pela deferência. Eu estava escutando você aí avisando, falando que vai ser o encerramento e eu me senti muito honrada, muito homenageada aí por estar encerrando essa série tão bacana, né? Eu vi, inclusive, algumas outras mulheres que você convidou e fiquei muito feliz pelo nível das colegas que me antecederam, né, das meninas que estiveram por aqui. Muito obrigada pelo convite. E parabéns Ai, pelo seu trabalho. Tenho muito orgulho do trabalho que você tem feito, de como você tem crescido como profissional e como eu me orgulho de ver esse povo novo, né? Tudo aí na realidade vibrando, fazendo coisa bacana, diferente. Então, parabéns pelo seu trabalho lindo. muito obrigada, Rose. Eu que agradeço por você ter aceitado o convite. A gente se conheceu, né, ano passado, quando eu me interessei em fazer parte do Grupo Mulheres do Brasil, e é uma honra tê-la aqui conosco. Eu gostaria que você compartilhasse um pouco da sua trajetória, da sua história conosco. Que bom. Eu lembro também, Dani, que você teve comigo fazendo uma entrevista pela revista Movimento, antes do Grupo Isso, Mulheres do Brasil. Hoje, quando eu estava verdade, em no grupo, 2018. exatamente. Aí, quando eu estava falando hoje lá com a Arijadeira, eu lembro dela exatamente. Eu vejo como a memória dá, né, dá umas surpresas agradáveis. Então, em Verdade. 2018, você já era uma grande jornalista lá, atuando lá, tá vendo na revista. Então, que bom. De fato, eu queria saber assim, se tem alguma coisa específica que eu possa ir falando, como é que você prefere? Não, fique à vontade, é um bate-papo, né, que a gente vai conversar aí sobre liderança, como é que essa mulher empreendedora, ela pode desenvolver essa liderança efetiva e transformadora. E eu gostaria que a gente já começasse assim, você falando um pouco dessa sua experiência como líder, né, que não é de hoje. Exatamente.
foi tão interessante. Hoje eu estava pensando um pouco assim, o que é que eu poderia trazer para a Dani, né, para as ouvintes, o que é que poderia trazer de bom. E comecei a lembrar que eu conheci os conceitos de liderança formais, que hoje nem mais existe, ninguém mais nem fala. Né? Quando eu comecei a estudar liderança, tinha aqueles estilos que, graças a Deus, eles já foram ultrapassados de um jeito que ninguém mais nem fala, né? Que tinha que ser dessa forma, dessa forma. E a gente começou a perceber ao longo da vida que a liderança é uma coisa muito natural, porque é diferente de ser líder e ser o chefe. O chefe você é quando é designado, quando existe uma oportunidade, você é nomeado ou você é convidado para determinados cargos. Mas a liderança, ela está sempre presente na sua vida, né? Você é líder ali no seu grupo de estudo, na sua escola, no futebol, na igreja, na sua casa, como um pai, como mãe, né? Então como irmã mais velha ou até mais nova, enfim. O processo de liderança, ele nasce muito naturalmente. E uma coisa muito bacana que eu vi nesses últimos tempos é que antigamente se pensava assim: ah, ninguém pode aprender a ser líder, porque nasce líder. E foi muito legal a gente conhecer que não. Hoje a gente pode sim desenvolver características empreendedoras que vão te dar condições de você ser um líder melhor, de você desenvolver a capacidade de liderança. Então, acho que isso foi o maior ganho que a gente teve aí no processo de gestão, porque fez com que todas as pessoas entendessem que tem que desenvolver habilidades, inclusive usa-se muito isso nas empresas, né, de agir como dono, né, participar como dono, pensar como dono. E você não pode agir dessa forma se você não for também desenvolver as características de liderança. Então, isso foi uma das coisas que me ajudou muito. E eu aprendi que a principal coisa que a gente precisa ter é saber ouvir. E isso é uma luta constante, porque o dia a dia é muito corrido, você precisa fazer as coisas acontecerem, mas o mais importante é você poder ouvir. Então, o líder que se dedica, que tem um tempo para conhecer, ouvir a sua equipe, de conhecer, isso é o maior privilégio. Então, acho que um dos maiores desafios que os empresários têm tido hoje, na função de liderança, quando estão liderando as suas equipes, é exatamente o tempo necessário para parar, para ouvir, uma comunicação efetiva, onde eles entendam qual é a mensagem que se quer passar. Né? O líder também tem a oportunidade de entender o que é que a equipe está precisando, porque a liderança nada mais é do que a capacidade de proporcionar os meios para que aquelas pessoas que estão com você desenvolvam as suas capacidades em sua plenitude. Então, a gente só pode se sentir líder na hora que a gente faz com que os outros que estejam conosco se sintam melhores, se sintam mais valorizados, se sintam capazes de exercer os seus talentos da melhor forma. E se não houver essa comunicação efetiva, há um engano, ou seja, fica aquele processo onde a liderança pensa que de fato está havendo, está proporcionando os meios adequados e não está sendo bem efetiva. Uma coisa interessante que eu trago para a liderança é o conceito de coach, que diz que na sessão de coach, o liderado, aliás, o coach e o coachee, eles são 50% responsáveis por parte. Isso eu também trago para a liderança, porque se há um processo de dupla, ou seja, o líder e o liderado, então esses 50% também são muito, muito úteis, porque o processo ele ficaria de mão dupla, né? Se eu falo e digo como eu estou me sentindo, o liderado pode me ajudar e vice-versa. Então, isso, a comunicação é efetiva. Uma outra coisa também é a visão. Né? É muito importante que se defina onde se quer chegar. Porque se você não passa essa visão clara, quais são os objetivos, o que é que de fato aquela liderança precisa atingir, o que é que vocês estão buscando, o que nós estamos buscando juntos, então como é que pode a equipe caminhar para vamos dizer, o espaço que precisa. Então, o objetivo é muito importante, porque ele vai definir as metas e a liderança vai poder coordenando, alinhando, né, o processo da equipe. Então, isso é uma das coisas também muito interessantes. Outra coisa é a influência. E aí eu trago, ao invés da influência, eu gosto de usar a palavra exemplo. Porque não tem como você liderar sem você dar o exemplo. Como é que você pode pedir que as pessoas façam isso, façam aquilo, se você não está fazendo? Como é que você pode motivar alguém
a acreditar em um processo que você também não tá imbuído naquela crença, que você não está. Então, é uma coisa muito interessante. E hoje, Dani, uma coisa muito, muito importante é a gente desenvolver na capacidade das pessoas o propósito, a gente estimular. E eu adorei quando eu vi que é exatamente empreender com propósito, né? Então, assim, essa época, eu agradeço muito a Deus viver esse tempo hoje e ter a oportunidade, né? Porque eu já tenho muitos anos de estrada, e ter a oportunidade de aprender, né? E viver esse mundo onde a gente está dando um espaço para o que tem valor. Ou seja, os propósitos, eles hoje são colocados no lugar que sempre deveriam estar. Porque se eu não sei exatamente por que é que eu existo, por que é que eu estou fazendo isso, por que é que eu estou aqui, então eu não vou encontrar caminhos, eu não vou encontrar como fazê-lo. E a missão fica prejudicada. Então, eu acho que uma das coisas boas da liderança, nesse momento de liderança, né? A liderança servidora sendo estimulada, onde as pessoas realmente precisam passar é, a sua capacidade de servir, né? Porque o líder hoje, na realidade, ele é um atuante, é um ator, né? Para fazer com que as coisas saiam bem. Ou seja, quais são as necessidades de sua equipe, o que é que está sendo necessário. Então, assim, é muito bacana que a gente tenha desenvolva essa capacidade do olhar sistêmico. E uma das coisas também muito interessantes e que não é fácil de forma nenhuma é que você precisa fazer o que é necessário e nem sempre o que é desejado. Porque quando se tem uma equipe grande, nem sempre o desejo está alinhado com a missão e nem está voltado para a visão. Então, com essa necessidade de se fazer o que de fato tem que ser feito, às vezes o processo de liderança requer algumas posturas que precisam ser melhor compreendidas. Então, eu acho que esse é um dos desafios que a liderança enfrenta exatamente nesses processos. E daí a importância dos processos, né, estarem bem alinhados, os propósitos estarem alinhados, a missão está alinhada, a visão está alinhada. E eu É gosto um muito jogo, de... Pois não. é um jogo de cintura desse líder, né, Rose? Para poder lidar com os talentos, com as habilidades do liderado, né? E também se posicionar não no sentido de agradar a todos, como você falou aí, que tem coisas que não vai ser desejável para todo mundo, mas encontrar um ponto de equilíbrio. E o que é importante, Dani, nesse processo, e por isso que as empresas precisam começar pela ideologia. O que é a ideologia da empresa ou das instituições não governamentais? Ou seja, onde existem pessoas que precisam desenvolver tarefas, onde alguém vai coordenar alguém, é muito importante que a ideologia seja definida. O que é essa ideologia? É exatamente qual é a missão, ou seja, como é que vai se fazer aquilo, qual é a visão, onde se pretende chegar e quais são os valores. Então, os valores precisam estar muito definidos e são eles que dão suporte ao propósito da instituição, que tem que estar casado. Então, se eu estou em uma instituição que eu sinto que meus propósitos não estão alinhados, né, eu não me sinto integrada, eu não me sinto, os meus propósitos não estão unidos, não estão alinhados. É muito importante que eu tome uma providência e procure um lugar que eu me sinta melhor, que eu vá fazer de fato aquilo que está dentro da minha vontade de propósito, ou seja, para poder eu exercer com prazer, com satisfação. Porque hoje, inclusive, é muito interessante a gente ver que quando você atinge o seu propósito, quando você atua de acordo com o seu propósito, é tão prazeroso, é tão agradável, que até se diz assim, meu Deus, eu estou aqui e ainda ganho por isso. Então, veja, o privilégio que é hoje você ter a oportunidade de estar em empresas alinhadas com o seu propósito. E aí isso faz com que você compreenda que as necessidades da empresa, elas precisam estar, vamos dizer assim, sendo preponderantes e não os desejos individuais. Porque quando o desejo individual está acima da necessidade coletiva, isso prejudica não só a liderança, mas como prejudica a atuação de quem assim age, porque ele passa a ser um ponto fora da curva daquelas pessoas que estão alinhadas com o propósito. Então, é muito interessante. Eu fico, assim, feliz de ver como hoje tem muita gente estudando isso, falando sobre isso. Né? Onde você vê que fala liderança,
é todo mundo falando sobre isso, né? Então, alinhar os propósitos, alinhar a missão, ter a visão bem definida, saber quais são os valores, né? Então, isso eu acho que assim, é o primeiro passo, e por isso que se chama a ideologia, para que a gente possa desenvolver os outros canais sucessivos da liderança. Importante, Rose. E a gente também já falou sobre propósito aqui, ter essa clareza do propósito, o propósito relacionado com os valores, ter esse direcionamento para poder influenciar as pessoas, né? Que às vezes a gente quer tanto influenciar as pessoas, mas não sabe nem ao certo qual é o nosso propósito, como é que a gente vai trazer essa transformação na vida das outras pessoas. E dentro dos desafios desse universo empreendedor, a gente encontra muitos, né? Mas, em particular, no empreendedorismo feminino, quais os principais desafios que essa empreendedora encontra, se depara no papel de líder? Eu acho que o maior papel é exatamente o desafio da gente respeitar as diferenças. O líder precisa se policiar para respeitar o outro, respeitar as preferências, respeitar as individualidades, o jeito de cada um, a forma de colocar, o ritmo. Então, essas coisas são na realidade o maior desafio do líder. Porque, assim, a teoria é uma coisa linda, é maravilhosa, mas o dia a dia, o corre-corre, as demandas, as cobranças, né, fazem com que você precise se policiar, parar, ó, tenho que fazer, porque não adianta estar no discurso, não adianta estar bem alinhado no discurso. O que é bacana é realmente você trazer para a prática. E aí todo dia você tem que se perguntar. Liderar significa transformar pessoas, significa fazer com que elas se sintam melhores, significa fazer com que os talentos delas aflorem. Você tem a responsabilidade de dar as condições para que elas se sintam mais produtivas. E como você fazer isso? Está acontecendo? Não está? Então, você precisa, eu acho que assim, talvez se eu pudesse deixar uma sugestão, é exatamente, você tem que rever sempre, a sua posição. Né? Lembrar que o líder, ele só tem uma coisa que ele não pode dividir com ninguém, que é a responsabilidade. A responsabilidade é do líder. Se tiver um sucesso, é da equipe. Mas se tiver alguma coisa que não foi de acordo com o que é seu. Então, a responsabilidade é sua. Se houve alguma dificuldade, se houve algum erro, se houve alguma... é sua. Então, você tem que rever o processo de comunicação, você tem que rever a forma da delegação, como é que foi delegada essa tarefa. Então, assim, você tem que aprender com o erro. A história que não existe, que, assim, líder não erra, erra todo dia. Erra todo dia, porque a gente trabalha com pessoas diferentes, com pessoas que têm perfis diferentes, e até a forma de você lidar com A não pode ser a mesma de lidar com B, não pode ser a mesma de lidar com C. E não há uma pessoa que tem essas características todas, né, de uma forma, vamos dizer assim, na hora que você precisa. Então, é muito comum, é possível que você tenha erros. Né? Claro que você não pode errar, como a gente até aprende, o mesmo erro. Mas a gente precisa reconhecer que o líder, ele é sim uma pessoa frágil, ele também erra, ele também precisa aprender. E não é feio dizer que errou. Me desculpa, eu não pude fazer dessa forma. Olha, agora você quer assim, mas não pode. Porque a empresa precisa que seja feito dessa outra forma. Era muito bom que a gente pudesse agradar todo mundo toda hora, mas nem sempre é possível. Mas é muito importante ter o respeito, a consideração, a forma de colocar, a forma de dizer. E sempre se lembrar, você está fazendo o seu melhor, mas você só pode fazer 50%. Os outros 50% está na mão do liderado. E aí ele vai acolher da forma dele, do jeito dele. E uma das coisas que é muito legal, que eu acho que com o tempo, e hoje está bem mais na moda, eu acho que vocês até mais jovens não vão sofrer tanto, é o autoconhecimento. Porque antigamente, a gente, quando tinha qualquer coisa, a gente sempre ficava assim, ai meu Deus, o que foi? O que foi que houve? O que foi que eu fiz? E aí agora, vê que segredo maravilhoso. A maturidade, o autoconhecimento, faz com que a gente reconheça que nada é pessoal. A pessoa não está fazendo, não é com você, não é com você que é chefe. Ela está fazendo porque aquilo está dentro dela. E ela ainda não se conheceu, ela ainda não se apercebeu. Então, assim, você não pode se chatear, você não pode, enquanto na posição de chefe, se sentir. Você tem que reconhecer que aquela pessoa ainda está num processo de amadurecimento. Aquela pessoa ainda está se conhecendo.
E daqui a pouco ela vai reconhecer e entender que nada é pessoal. Ou seja, Isso entra muito em inteligência emocional, né, Rose? Tanto que perfeito, o perfeito. Benita Araújo está aqui e ela foi uma das nossas convidadas de uma live onde ela falou sobre isso. E está falando aqui, autoconhecimento é tudo. É verdade, Rubenita. E é tudo, não só para a liderança, é tudo para a sua felicidade, para a sua vida, para a sua tranquilidade. Olha, eu percebo que eu ainda sou estudante. Eu ainda sou estudante, gosto de aprender, sou um eterno aprendiz. Eu sei, tenho consciência que não sei de tudo, né? Tem muitas coisas a aprender e autoconhecimento. Inclusive, as minhas filhas riem muito, porque eu tenho um grupo de estudo de autoconhecimento. Mãe, quando é que você vai terminar? Nunca, minha filha, porque todo dia tem uma coisa nova, todo dia eu descubro uma coisa nova, né? E fiquei muito feliz essa semana quando a gente pôde escutar a filósofa Lucélena Galvão, que eu amo de paixão, e Sim. como ela nos falou lindamente, né? E como ela nos trouxe assim, com aquela voz, com aquela tranquilidade, Uma né? serenidade, né? Exatamente. E aí eu digo, meu Deus do céu, veja que coisa mais linda. Como é possível, né, a gente entender que tudo sai de nós. Ou seja, esse autoconhecimento é realmente, eu acho que o maior benefício que se tem durante a vida. E hoje está muito na moda, está todo mundo falando. Então, eu fico muito feliz. Porque, veja, quantos anos eu pude esperar, precisei esperar, para descobrir o que hoje todo mundo está podendo fazer. Todo mundo está vendo, tem aula em todo canto, você entra na internet, em todo canto fala. Então, isso é uma bênção, é uma bênção. Para quem trabalha, né, com aquele líder, e com aquele líder que também vai ficando mais leve, ele vai ficando mais tranquilo, ele vai compreendendo que essas coisas que foram feitas não é a ele, não é pessoal, não é na pessoa dele. Então, isso vai dando um equilíbrio maior, vai fazendo com que as pessoas tenham mais maturidade, mais tranquilidade. E a empresa ou a instituição, ela tem um clima mais tranquilo, mais harmônico, né? Aquela história de autoridade, poder, ficou muito claro, né? O poder, ele está simplesmente ali naquela portaria onde foi dito que você vai ser gerente, diretor, presidente daquela empresa. Mas isso não te dá autoridade. A autoridade, ela é conquistada todo dia, todo dia, todo dia. É um processo. Você também, eu já tenho minha equipe conquistada. Você tem todos os dias. É igual, eu digo sempre, que é igual uma relação de homem e mulher. Aliás, besteira minha dizer homem e mulher. É igual a uma relação afetiva, né? Onde as pessoas precisam se conquistar todos os dias. Não é porque a gente noivou, casou, ou então está ela companheira com o companheiro, que está tudo resolvido. Nada. É todos os dias, todos os dias. Então, a liderança, ela precisa também entender, até porque a liderança é servidora, ela é uma liderança de servir, de amor, né? Não o amor afetivo, mas o amor de prover necessidades. Então, você tem permanentemente novas necessidades, novas demandas, novas vontades de falar, novos desejos. Então, isso tem que E ser nesse conhecido. cenário, né, Rose, de um novo normal, é que tem muita mudança mesmo, né? É verdade, é verdade. E a gente precisa compreender que nem nós e nem o mundo será o mesmo. Né? Na realidade, assim, eu acho que a maior mudança que tem que ter é já essa consciência. Nós mudamos, o mundo mudou, e tem muitas coisas que foram muito melhores, né? A gente pode falar, tem muitas coisas que foram muito mais delicadas, mas tem muitas evoluções, tem muitas coisas positivas. E eu sugiro a gente aproveitar e potencializar as positivas e se preparar para enfrentar as que não são tão boas, né? Tem aquelas que dependem de nós, tem as que não dependem de nós, e aí a gente saber separar também para não trazer sofrimento sem necessidade. Há coisas que a gente não vai Verdade. poder mudar tão cedo, né, no cenário econômico, então a gente tem que fazer alguma forma da gente reverter, como a gente reverter, como é que a gente vai arranjar novos modelos. Né? O que é bacana é que a gente consegue entender e perceber como a gente se reinventou. Todos nós, todos nós. Alguns com mais facilidades, porque tinham mais infraestrutura, outros com dificuldades, outros com menos tecnologia, com menos recursos de tecnologia. Mas, de fato, é que a gente foi se reposicionando, nós fomos nos reinventando e encontramos novas saídas, né? Para que a gente estivesse aqui hoje, em paz, tranquilo, fazendo com que a vida continue.
né? Então, eu acho que essa mudança, ela é uma coisa assim, não dá para dizer que vai voltar, não tem como a gente fazer isso. É verdade. A Maura de Oliveira aqui mandou boa noite, Roseana. A Rubenita falou aqui, autoconhecimento é uma autodescoberta constante. Entrou o professor Sandro Prado aqui na nossa live, Sônia Cristina, Vilma, Pati, Patrícia, lá de Vitória de Santo Antão, está acenando aqui para a gente. Sejam muito Opa! bem-vindos. Eita! E essa Dai, né, é bem de longe, viu? Ela foi minha companheira de viagem lá em Veneza. Olha que chique. Olha para isso, que coisa Passamos boa. bons momentos lá. É do Seja muito Paraná, ela é do bem-vinda. Paraná. Então, Olha que aí, bom, que satisfação tê-la aqui na nossa live. Rose, agora vamos falar assim de algumas dicas, reunir algumas dicas para essa empreendedora, que a gente gosta muito de dicas, né? Meio que um passo a passo para nos nortear. Como a gente pode ser uma fonte, né, de influência positiva e transformadora como líder? Como é que a gente pode trazer essa influência, essa inspiração e promover a transformação de fato? Que é o que a gente tem visto hoje, né? As pessoas querendo buscar o propósito, ter clareza do propósito para poder transbordar na vida das outras pessoas. a primeira coisa é a gente criar um espaço para buscar resolver, não é resolver, mas dar condições de tirar os obstáculos. Quais são os obstáculos? Como a gente falou agora há pouco. Quais são os obstáculos? E aí a gente ter a consciência, a conversa é bem importante, né? Mostrar o primeiro passo. Ó, Dani, aqui eu tenho 50% de responsabilidade, você tem 50%. Então a gente precisa conversar para a gente buscar, para tirar os obstáculos. Porque a ausência de diálogo faz com que as coisas cresçam e se tornem mais difíceis do que elas poderiam ser, né? Então, o primeiro passo é essa escuta ativa, a gente ficar atento e colocar uma forma de tirar esses obstáculos. Depois é auxiliar, lembrar que o líder é um auxiliar nos resultados. Antigamente, a postura do chefe era de cobrar resultados. O líder é de proporcionar os meios e as condições para que os resultados aconteçam. Então, se o líder está alinhado com o colaborador e sabe o que é que ele precisa atingir, o que ele precisa fazer para atingir aqueles resultados, então é responsabilidade do líder estar atento para proporcionar esses meios. Então, se precisa de algum material e não tem, então bora resolver, vamos procurar, vamos ajudar. Então, essa é uma coisa fundamental. Outra coisa também é que a gente precisa focar nos resultados da empresa, mas antes disso, a gente focar nos resultados do colaborador. Por isso que é importante, como a gente disse lá no começo, que ele esteja alinhado com os propósitos e com os objetivos da empresa, porque as metas precisam fazer sentido para ele. Porque se ele não sentir que o que ele está fazendo faz sentido, tem resultado, fica muito mais complicado. Ele não vai se sentir motivado. E motivação é uma chave que só abre de dentro para fora. Você pode até, vamos dizer assim, você faz a sua parte, mas ele precisa realmente se sentir acolhido e incentivado a se motivar para isso. Então, essa é uma coisa que é bem, bem importante a gente colocar. E lembrar, o líder precisa lembrar que essa liderança servidora, ela é uma liderança amorosa, mas não é de afeto só, não é de afeto, ela é de amorosa, na necessidade, de prover necessidades. Então, isso é muito interessante que a gente fique atento, para a gente não estar exigindo coisas que não estão antenadas ou não estão sintonizadas com a capacidade do colaborador. Então, aí entra a necessidade de capacitar, de treinar, de orientar, né, de supervisionar. Hoje em dia, inclusive, usa-se muito a mentoria, né, utilizar colaboradores que têm mais tempo para orientar aqueles que estão chegando, para que eles se sintam mais acolhidos, né? Às vezes o que acontece é que o colaborador chega e a cultura da empresa é diferente de onde ele estava, então ele precisa de um tempo para se adaptar. Então é fundamental também o investimento, né, de tempo para que o colaborador entenda a cultura, ele se sinta integrado a essa nova cultura, porque é como se fosse um barco, todos estão remando e o ritmo precisa ser combinado entre eles, sintonizado entre eles. Então, se ele não sabe
qual é o sentido que ele vai remar, para onde é que ele vai levar o barco, é bem possível que ele continue dando o melhor dele, fazendo o maior esforço, mas ele não está sintonizado com a equipe. Então, esse investimento de tempo é muito necessário. O que hoje em dia falta muito, porque o corre-corre das empresas não permite isso. Então, é um policiamento. Sempre que eu estou em alguma posição de empresas que têm equipes, a gente sempre permite que tenha um tempo destinado especificamente para a conversa. Então, chega da hora, mas entre aquele intervalo, tem que ter um espaço para que ele converse, tire dúvidas, até do dia a dia, até das pessoas que já estão lá há mais tempo. Porque a gente descobriu, inclusive, que antigamente dizia, vai para o cafezinho conversar. Mas essa conversa, ela gera resultados, ela gera tranquilidade, ela ameniza o ambiente, ela faz com que a criatividade aflore. Então, uma das coisas bacanas hoje é que os espaços, né, não tem mais aquelas salas fechadas, hoje os espaços são abertos. Quanto mais aberto, melhor. Você pode personalizar o seu espaço. Imagine isso há 30 anos. Você levar florzinha, foto do seu marido, brinquedinho do seu filho. Isso era uma coisa que a gente jamais imaginou. E hoje você entra no espaço e é a coisa mais linda do mundo, porque aquele espaço é meu, ou seja, eu me identifico, né? Eu delimito ali. Se a gente entrar num espaço de startup, por exemplo, a gente vai ver diversão, né? Momentos assim Então, realmente de sinuca, lazer, de leveza, né? Jogos. E, não sei se você já foi a alguns espaços aqui, mas, por exemplo, o César é muito assim, a Torto Horto também é assim, Tem alguns coworks também. na grande Impact maioria Hub. os co-works também. Então, assim, e as empresas outras, isso é muito formato de tecnologia. E as empresas outras, elas estão aprendendo que essa liberdade, que esse espaço, que é uma liberdade dentro, que eu digo, no formato, ela é muito útil, ela é muito saudável, ela estimula a criatividade, ela faz a co-criação, porque eu estou ali fazendo um relatório e ali no cabo, Dani, olha, eu estou fazendo isso e isso. E aí você diz, não, eu já vi em tal lugar que se você colocar desse jeito, fica melhor. Então, assim, existe uma criação coletiva, né? A co-criação. Então, estimular também que as equipes trabalhem juntos, fazer com que as pessoas entendam que hoje, antigamente, tinha um dito popular que era muito, assim, que a informação era como se tivesse, informação era poder, então tinha que ser uma coisa guardada. Hoje não, hoje você vale pelo que você compartilha. Quanto mais você compartilhar, quanto mais você estimular, quanto mais você dividir, mais você ganha. Você ganha o reconhecimento, você ganha satisfação, você ganha prazer e você ganha, na realidade, assim, como a sua posição, que é, na realidade, do ganha-ganha. Porque quanto mais você dá, mais as pessoas também te dão. Então, acho que esse é um grande avanço que nós tivemos, quando eu digo o processo de liderança. Rose, a Dani Mello entrou aqui, uma das líderes do Comitê Combate à Violência. Ela está dizendo a Rose desenvolve lindamente essa missão. Oh! Obrigada, Dani, mas não é tão simples. Lá no Grupo Mulheres do Brasil, é uma atividade que nós trabalhamos com 11 comitês, todos voluntários, né? Então, assim, mas temos muita vontade, temos muito alinhados aí. A liderança, eu acho que tem muito. Estamos de parabéns em ter tanta gente alinhada, com tanta gente querendo acertar. Então, isso realmente é um benefício muito grande para um projeto, para um grupo como é o nosso, com 1.570 mulheres aqui em Recife. E hoje, Dani, nós estamos festejando o Dia do Voluntariado e fizemos 55 mil mulheres. Recebemos a informação e 100 núcleos. Então, é um trabalho desafiador, porque trabalhar com voluntariado é um desafio, né? Porque às vezes as pessoas ainda pensam que ser voluntário não é ter compromisso, né? E voluntariado é, na realidade, nada mais do que um compromisso de responsabilidade social. Você, claro, tem liberdade para dizer que quer, mas depois de dito, você tem compromisso com a entrega, né? Então, mas é muito prazeroso. E Dani Mello é, na realidade, um dos exemplos que a gente tem. Ela, além de ser uma excelente líder, ela ainda tem um trabalho muito intensivo, né? Muito forte no Chega Amiga e nas atividades profissionais. Parabéns, você é um grande exemplo, Dani. Verdade. E Rose, falando do grupo, vamos falar desse trabalho do Grupo Mulheres do Brasil, né?
particularmente aqui no Núcleo Recife, como é que se dá esse trabalho do grupo que vem destacando, né, essa força entre as mulheres, né, a união entre as mulheres em prol de causas sociais. Como a gente já falou aqui, tem o Comitê de Combate à Violência, tem de Igualdade Racial. Então, é um trabalho visando essa transformação social que vem conseguindo não só aqui no Brasil, mas fora, né? Exatamente, Dani. Nós fizemos agora, recebemos a informação que chegamos agora, nesse mês, 100 núcleos, dos quais 24 são fora do país. Então, imagino que é uma força, né, uma força feminina danada, porque há 7 anos eram 40 mulheres numa reunião despretensiosa. Essas mulheres se reuniram para fazer um encaminhamento de proposta de melhoria para a atuação feminina no país. Apenas 40 mulheres. Dessas 40 mulheres, das quais, naquele tempo, coordenada ainda hoje, presidida por Luiz Helena Trajano, a Chieca Ock, do Grupo Butri, e Sônia Hess, que é da Dudalina, e Janete Vaz, que é uma grande liderança lá em Brasília, ainda hoje está conosco. Todas elas estão conosco ainda. Então, essas mulheres se uniram e, de repente, o grupo que estava com elas, o grupo não quis se separar mais. E ali, naquele momento, foi criado o Grupo Mulheres do Brasil. E foi crescendo, ampliando. Estamos aqui comemorando aí, nos próximos dias, 1 ano de atuação. Ainda não fomos inaugurados. O núcleo ainda não foi inaugurado por conta da pandemia, que estava previsto para junho. Mas, assim, eu tenho muito orgulho, muita satisfação. O grupo é realmente, assim, uma autonomia fantástica, porque só tem mulheres realmente assim empoderadas, mulheres que realmente querem servir, líderes servidoras. Pode, se você quiser um bom exemplo, você tem, porque você está lá, você também nos ajuda muito, você fez parte, né, desde o início, está conosco, em um processo difícil e delicado, que é articular comunicação com essas mulheres todas, ainda em processo, né, de organização, de estruturação, de cada uma conhecer, né, quais são os inegociáveis, quais são as regras. Então, assim, são muitos desafios, mas muito bom, muito. É, tranquilamente, eu posso lhe dizer que foi um dos melhores trabalhos que eu já fiz em prol da comunidade. Porque o que é melhor, porque eu sempre fazia alguma coisa, mas não tinha o outro para fazer. E no Grupo Mulheres do Brasil, se você disser assim, é porque com velhinho, a gente tem os 60 mais. Não, mas é porque a minha filha é adolescente, a gente tem o Meninas do Brasil. Não, Tem mas para olha, todo mundo, né? tem para todo mundo, tem para todo mundo. E agora a gente vai criar o grupo, né, dos homens, que são os homens do Brasil, que ainda não temos aqui, porque Luiz Helena ainda está criando lá. Mas ontem a gente já fez um treino, fizemos uma linda live aí com homens falando sobre a experiência de ser pai, e muito revolucionário, porque foram assim experiências muito bonitas, onde o homem trouxe para a gente exemplos que normalmente no Nordeste não são conhecidos, quando ele quer ajudar a mulher por opção, quando ele divide tarefa com as filhas, né? Inclusive, mostrando como era antigamente e agora como ele está nesse novo papel. Então, assim, o Grupo Mulheres do Brasil tem nos permitido, e há espaço para todas as mulheres, inclusive as que nos escutam, todas elas estão convidadas, não só vocês, mas mãe, a filha, a mulher, a madrinha, porque o grupo tem aquelas mulheres que são as mulheres atuantes, que gostam de servir, que podem servir, que têm tempo e disponibilidade, e as outras também que, não tendo oportunidade, elas podem ficar ali, como eu digo, dando pitaco mesmo. Vão no workplace, dá sugestão fazem as opiniões, porque é isso mesmo, a gente precisa, nós estamos em construção e nós somos um grupo que queremos construir um mundo melhor. E a construção só pode ser feita pela coletividade. O grupo é apenas, nós somos representantes das mulheres de Pernambuco. Elas podem falar, elas têm vez e voz, não precisa estar no grupo. Bom será que todas estejam conosco. Mas mesmo que não estejam, manda seu recado, manda pelo Instagram, manda pelo site, fala qualquer coisa que nós vamos tentar dar atenção. E até porque, como o leque é muito grande, inclusive amanhã a gente tem um ensaio da criação de um comitê de sustentabilidade, porque uma de nossas integrantes foi convidada pelo Nacional e vai falar sobre sustentabilidade. Tem um outro comitê também que está sendo pensado aí, que é do esporte. Então, assim, é só crescendo. E isso nos deixa muito felizes, porque não tem nada melhor do que a gente saber que a gente está ajudando nessa construção do mundo melhor e voltado para o protagonismo feminino.
que é, na E realidade, o nosso tema. a Lu Pimentel já chegou por aqui também, uma das líderes, né, do comitê jurídico. Pois é, E o bom foi ela que deu show ontem nessa live que eu estava falando. Foi ela que deu show aí com os pais. fantástico. E o bom desse grupo que é isso, que vai é tanta união, né, entre as voluntárias que uma vai ajudando a outra, né, vão se conectando. E o bom é porque gera uma rede, né, uma rede positiva, né, Rose? Tá aqui a Jaque também da Deep Estratégia falando um lindo trabalho. A Lu complementou aqui uma alegria ver o grupo crescer todos os dias e crescer junto. É um crescimento junto mesmo, né? É. E o propósito do grupo é fortalecer o protagonismo feminino. E uma coisa muito importante que começou aqui em Pernambuco e hoje Luiz Helena fala e tenho muito orgulho é que cada mulher conta. Isso, inclusive, foi lá com você, se lembra? Ali onde vocês estavam, bora botar uma hashtag, e terminou ficando que vem a ser semente, cada mulher conta. Então, isso realmente, para a gente, e foi uma emoção muito grande essa última reunião, aliás, o nosso Portas Abertas, que a gente tem a comunidade presente. Então, tivemos o depoimento de uma liderança comunitária, que é a Nalvinha, da Ilha de Deus, presente, junto conosco, mostrando que cada mulher conta. Do mesmo jeito que tem a mulher que tem um destaque profissional ou social, ela conta do mesmo jeito lá da comunidade. Às vezes até conta mais, porque a gente está precisando naquele momento de informação da comunidade. Então, o que é muito lindo é que a mulher vale pelo que ela é. Então, isso assim, nesse grupo Mulheres do Brasil, uma coisa também que me encanta é que você não tem crachá. Então, você não é analisada pela empresa que você representa. Você não tem características outras que não sejam você. Ou seja, é você própria, você pessoa, não é você com o que você representa. Então, a retirada do crachá, nós não precisamos de CNPJ para que a gente possa brilhar no Grupo Mulheres do Brasil. Eu participo de algumas outras entidades onde você tem que ser empresária, o que é ótimo, o que é muito bom, mas só que restringe, né? Ele tem uma restrição. Nesse caso específico é que cada mulher conta, basta ela estar ali e aqui na sua casa alguém está escutando, está lá na cozinha fazendo um jantar e escutou, eu quero ir para esse grupo, traga, porque ela vai ser muito bem-vinda, porque ela tem experiência que com certeza a gente não tem em alguma área e a gente vai ter alguma coisa também para passar para ela. Então, acho que essa é a riqueza do grupo, a troca que a gente pode fazer. E dentro desses desafios do empreendedorismo feminino, né? A gente pode trazer aí o Grupo Mulheres do Brasil como uma rede de apoio para essa mulher, para gerar esse incentivo, né? Para a mulher continuar criando, inovando. Então, fortalece esse protagonismo feminino, para a mulher atuar com mais leveza o seu papel no mundo, né? Valorizar essa mulher. O objetivo maior nosso é exatamente dar as mãos. Eu, quando penso no Grupo Mulheres do Brasil, eu penso numa ciranda do bem. Eu tenho hoje convicção, eu me sinto extremamente fortalecida, porque eu sei, tenho certeza, que em qualquer momento que precisar de qualquer coisa, eu vou ter duas mãos do meu lado. Eu tenho uma ciranda ali, para a gente pode até variar as mãos, mas nós vamos ter alguém em quem sustentar. Então, e isso é o sentimento que todas nós que estamos mais juntas, que estamos ali, a gente sentiu, inclusive, nesse momento, foi tão lindo agora no Portas Abertas, porque havia um sentimento de alegria, de emoção, de união, algumas presencialmente e outras virtualmente, mas parecia, teve uma hora que eu senti como se estivéssemos todas juntas, né? aquela energia do bem. E isso é realmente a nossa missão. Nós fazemos isso por propósito. Há uma integração, o núcleo de Recife tem causado muito orgulho, inclusive para a própria Luiz Helena, que ontem fez questão de se pronunciar no grupo, dizendo do quanto ela sente orgulho de Pernambuco, do quanto foi lindo, do quanto a gente fez realmente uma revolução nesse Portas Abertas. E foi muito, muito especial. E a gente está muito feliz pelo empenho e dedicação. Cada líder fez coisa linda, apresentou os seus trabalhos, os seus projetos, falou de uma forma assim calorosa, com amor. Então, a gente só tem a agradecer a todas elas, porque estão fazendo um trabalho lindo. E Pernambuco merece, a mulher recifense merece. E nós temos muito a fazer, porque há muitas mulheres que precisam dessa oportunidade.
Nós somos privilegiadas de estarmos aqui conversando, mas quantas outras precisam de nós? Então, todos os dias a gente precisa pensar, né? Tá ótimo, tá tudo bem, mas ainda tem muita gente que a gente precisa chegar perto. Tem muita gente precisando entrar nessa ciranda para se sentir forte, para se sentir realizada, para se sentir acolhida, se sentir amada. E o Grupo Mulheres do Brasil tem essa responsabilidade. Nós estamos aqui para mostrar a força feminina. E a gente não pode mostrar força se a gente não der força. Porque a força nossa é proporcional à capacidade de ajudar e de transformar. Então, é muito bom que a gente tenha muita gente, mas esse muita gente não quer dizer nada se a gente não for agente de transformação. Então, os resultados do Grupo Mulheres do Brasil é que são, de fato, um motivo de orgulho. Então, quando a gente contabiliza, que a gente já está aí com um grupo de marisqueiras que a gente está organizando, com o Fruto de Favela, que já foi feito algum trabalho efetivo lá, em algumas outras comunidades, como foi feito na Ilha de Deus. Então, isso é que, de fato, vai dar o resultado do nosso grupo. Todo esse preparatório, que eu digo que a gente está se preparando, nós estamos aquecendo os motores, mas na hora que a gente estiver mais efetivamente na comunidade, que a gente possa, de fato, levar o nosso amor, o nosso carinho, a nossa atenção e a nossa experiência àquela mulher que realmente não está podendo sair de casa, não tem espaço, aí sim nós estamos fazendo a nossa missão, nós estamos executando o que o grupo foi criado. E eu tenho fé em Deus que logo, logo a gente possa poder abraçar, sair para as comunidades, Se fazer Deus como a gente quiser. tinha começado, né? Como a gente vinha naquele tempo, naquele ritmo. Verdade, Rose. A Lu e a Dani estão interagindo aqui. A Lu falou do Portas Abertas, né, do Núcleo Recife, que está lá no canal do YouTube do Grupo Mulheres do Brasil. Aí a Dani colocou aqui emocionante. A Lu, só quero dizer aqui que esse cabelo de Dani tá lindo demais. Pode falar E tá alto, mesmo, eu Dani. já disse a ela. Obrigada. No primeiro dia, não foi, Dani? Foi. A Lu botou aqui, que sensação maravilhosa, né, Dani? Eu também. As duas líderes aqui interagindo conosco, que maravilha tê-las vocês aqui também, junto com a gente, né? Por mais que seja virtualmente, né, Rose? É verdade. Mas o trabalho continua do grupo, né? E em breve a gente vai poder se reunir aí, fazer os eventos presenciais. E agora eu queria que você convidasse as mulheres que estão aqui presentes para fazer parte também do Núcleo Recife. Pois esse convite, como eu te disse antes, não fica só para quem está nos escutando, mas ele vai para todas as mulheres. E para os homens que estão nos ouvindo, eles também devem chamar as mulheres que eles amam, porque elas precisam estar conosco para receber energia, amor, satisfação e se sentirem fortalecidas. O Grupo Mulheres do Brasil, você pode acessar pelo site www.grupomulheresdobrasil.org.com. Esse grupo, você vai fazer o cadastro e em poucos dias você recebe um chamado para o Workplace, que é o nosso Facebook. Então, lá você vai interagir com 55 mil mulheres, vai saber notícias de todo mundo, vai saber notícias daqui da Paraíba, de Nova York, do Japão, né, de Recife. Então, você vai, na realidade, escolher Recife, porque você vai ficar aqui conosco. Mas você pode interagir. Então, é um grande espaço de network, muito legal, de boas práticas. E é um espaço maravilhoso. Nós esperamos você. Nós temos certeza que você vai se sentir muito acolhida, vai ter muito prazer em estar conosco. E nós precisamos cada vez mais de você, mulher, para poder ajudar outras mulheres. Então, sejam muito bem-vindas desde já. E Dani, eu quero te agradecer, porque terminou sendo um espaço lindo para a gente poder falar um pouco do nosso grupo. Não podia deixar de ser, porque você também é uma das nossas, apaixonada por essa missão. E o que a gente tem como propósito é, de fato, fazer um mundo melhor. Nós estamos unidas pelo propósito. E foi muito importante esse Portas Abertas, porque a gente validou isso. A gente ficava falando, a gente diz isso, mas nesse dia nós sentimos na pele que há uma energia de união muito forte e que os propósitos nos unem verdadeiramente para a nossa alegria e satisfação. A Lu pediu aqui para dizer, fala para a Rô que sou muito grata pelo meu melhor dia do voluntariado, o melhor não, mas verdadeiro, efetivo, onde a sensação de pertencimento é único. Obrigada 1000 vezes. Oh, chega, me emocionei, Lu. Cuidado que não pode chorar na live, não. Tá ao vivo, né? Não pode, não.
mas é porque realmente, Dani Lins, agora, porque eu tenho duas Dani. Nós estamos há dois ou três dias, assim, numa evolução de emoção, assim, numa corrente forte de emoção, porque nós emendamos o Portas Abertas com o de ontem, que foi um grande desafio, que era trazer homens para falar sobre paternidade, que não é uma coisa fácil, e foi um sucesso, né? Falamos ali quase 2 horas e pouquinho, e ninguém queria sair, porque realmente é uma coisa apaixonante. Então, acho que, Lu, eu acho que traduziu tudo que a gente gostaria de dizer. Nesse dia de hoje, festejando, na realidade, o Dia do Voluntariado, a gente tem muito que agradecer. E eu agradeço também a você, Dani Lins, por nos dar a oportunidade de estarmos aqui, valorizando, prestigiando, né, o seu trabalho lindo, que eu acho que tenho muito orgulho, como eu disse no começo, você tão jovem, com tanta coisa feita, com tanta coisa construída, e que com certeza nós vamos acompanhar o seu brilho cada vez maior. Estamos aqui para parabenizá-la, bater palma e festejar o seu sucesso junto conosco. Rose, eu que agradeço, muito obrigada por você ter participado dessa live. É muito importante você compartilhar conosco a sua experiência, toda essa sua bagagem que você tem, e tenho certeza que foram dicas assim primordiais para o nosso crescimento nessa jornada empreendedora, né? Que é uma jornada que não tem fim, porque é você estar empreendendo durante a vida, né? Não só no seu próprio negócio. Tem uma frase que eu gosto muito, que eu digo muito, e eu fico muito feliz que eu vejo muita gente repetindo. A vida é feita para se você construir pontos e conexões. E a gente usa muito isso no Mulheres do Brasil, que de fato é isso que nós precisamos. Nós existimos no mundo para fazer pontos e conexões. E no Mulheres do Brasil é ótimo, porque ele nos dá a oportunidade de efetivar essas pontes e conexões de fato, né? Porque tem as mulheres que estão ali fazendo o trabalho e ligando a quem necessita. Nós estamos com um projeto agora, Vidas Prateadas, fazendo as visitas aos idosos, fazendo o levantamento do que é que eles gostam, levando os professores para dar aula ao que eles pediram. Por exemplo, uma queria fazer crochê e foi o professor. A emoção que ela sentiu. Então, assim, a gente fazer com que as pessoas se sintam úteis tem sido maravilhoso. Então, é uma coisa muito, muito legal e a gente está muito feliz. E esse momento aqui de hoje, nesta data, para festejar o Dia do Voluntariado, foi muito importante. Valeu mesmo. E fechar aí com chave de ouro esse projeto que você tem caminhado e empreender com propósito. Nós estamos num grupo vivendo o propósito, né, de bem servir, transformar o mundo. E cada um do seu... Tem a história, eu gosto muito de trazer a história do Beija-Flor, né, aquele do incêndio. Que todo mais beija-flor, uma gotinha só, sim, ele estava fazendo a parte dele. E aqui eu convido cada um a fazer a sua parte. Porque imagine vocês, essa multidão, né, 55 mil mulheres, se cada um fizer um pouquinho, com certeza esse mundo vai ser um pouquinho melhor. E eu tenho certeza que as pernambucanas, as mulheres de Recife, elas estão dando o seu melhor, não tenho dúvida. E a gente está sendo reconhecida simplesmente porque a gente dá com amor. A gente dá com coração e a gente dá com prazer. E para isso a gente fica muito feliz de receber outras pessoas que possam se agregar nesse trabalho e que possam se unir nesse propósito. Perfeito, Rose. Muito obrigada pela sua participação. A Alba Nogueira, que é mentora de mulheres, ela entrou agora há pouco na nossa live, também foi uma das participantes de uma outra live que a gente teve. Seja muito bem-vinda, mas infelizmente a gente já está encerrando aqui a live, né? Porque só temos uma hora. Alba, vai para o Grupo Mulheres do Brasil que a gente fala lá bem direitinho como foi a live. Perfeito, Rose. Olha, muito obrigada mais uma vez. Parabéns, boa noite, Dani. Parabéns. Eu estou muito orgulhosa de você, do seu trabalho, da sua alegria, da sua energia e de como você conduz as coisas. Muito profissional, muito organizada, realmente você merece o lugar que você está. Seja muito, muito feliz. Muito obrigada mesmo, viu? E a gente vai encerrando essa série aqui de lives, Empreender com Propósito, mas em breve vamos fazer novas lives também, com conteúdo de valor, para estar orientando e norteando essa jornada da mulher empreendedora, que é primordial, né, Rose? Muito obrigada para todas vocês que nos acompanharam até aqui. A Dani Mello, a Lu Pimentel,
Obrigada pela presença de vocês. Boa noite e um excelente fim de semana para todas. Tchau, Rose. Beijo, Beijo. beijo, parabéns, parabéns. Vamos festejar aí o Dia do Voluntariado. Beijo. Perfeito.